E no quadro Entenda Direito desta quarta-feira, nós vamos continuar falando sobre as mudanças nas relações entre empregadores e empregados. Na semana passada nós recebemos aqui o Dr. Felipe Zingara, que falou conosco sobre a terceirização. E nessa semana nós vamos repercutir uma pesquisa, uma das várias pesquisas que o Datafolha tem feito no meio dessa campanha eleitoral, que indica que 50% dos eleitores preferem trabalhar de maneira autônoma e 43% apenas preferem trabalhar com carteira assinada. Há uma mudança. Para a gente falar sobre essa mudança no perfil do trabalhador brasileiro, nós estamos recebendo aqui com muita honra o Dr. Hernani Tawil, que é advogado trabalhista aqui na cidade de Guaxupé. Dr. Hernani, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço o convite, maior satisfação que estou aqui para conversar um pouquinho. Nós que agradecemos, doutor Hernani. Eu vou trazer alguns dados mais detalhados para a gente poder discutir um pouco sobre isso. A pesquisa do Datafolha perguntou o seguinte: o que é mais importante para você? Ter um salário mais alto como autônomo, sem benefícios trabalhistas e impostos mais baixos, ou ter carteira de trabalho assinada com os benefícios trabalhistas e pagando impostos mais altos? 50% dos eleitores afirmaram que preferem ter um salário mais alto como autônomos. Ter carteira de trabalho assinada, com os benefícios e impostos, 43%. Não sabem, 7%. Intera aí, 100%. O senhor, como advogado trabalhista, surpreende essa posição dos trabalhadores brasileiros em relação a como eles querem trabalhar? Na verdade, não me causa qualquer surpresa, porque já vem se observando que de uns tempos para cá, principalmente entre os trabalhadores com grau de escolaridade superior, tem realmente preferido o trabalho autônomo a ter que trabalhar como um trabalhador regido pela CLT. É um perfil que tem mudado nos últimos tempos? Tem mudado nos últimos tempos. Quais são as diferenças principais, doutor Hernani? Quem vai trabalhar como autônomo e com CLT? Para quem não entende muito bem essas diferenças, o autônomo ele simplesmente não é registrado, o com CLT ele só é registrado, no que eles variam? Então, no caso, o trabalhador regido pela CLT, o que define como empregado? É o artigo 3º da CLT, que diz que ele tem que ter uma subordinação jurídica, subordinação econômica, uma prestação de serviços não eventual, realizada por pessoa física a empregador, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física. No caso, essa questão da escolha entre ser autônomo ou empregado vai muito do caráter pessoal de cada um. É uma decisão muito pessoal, porque há aquele que prefere chegar no final do mês, ter aquele seu salário já pré-estabelecido, direito a férias, 13º salário, horas extras, o fundo de garantia, enfim, além dos seus direitos, eventuais convênios, como convênio médico, convênio odontológico, enfim. Ele prefere, digamos, uma certa estabilidade financeira, sabendo que a sua possibilidade de crescimento fica bastante restrita ao seu local de emprego. Quer dizer, então ele pode começar lá como auxiliar, chegar até uma presidência. Existem até alguns exemplos nesse sentido. Na outra ponta, você tem outro tipo de trabalhador que para ele isso é insuficiente. Várias razões o levam ao trabalho autônomo. Uns procuram por uma questão financeira, com uma perspectiva de ter uma renda maior. Outros procuram em razão de desafios, que ele entende que na relação de emprego esse desafio ele vai ficar bastante limitado. Então ele opta por tentar galgar aí voos mais altos procurando o trabalho autônomo. Em algumas oportunidades, algumas pessoas conseguem atingir esse objetivo, outras não. Depende muito da própria competência do prestador de serviços e até mesmo da atividade, porque de repente ele pode ser extremamente competente na atividade dele, mas ser uma atividade de negócio ruim, né? Então,
Uns se dão bem, outros não. Mas, basicamente, como eu disse, é uma decisão muito pessoal, né? Vai de cada um. Mas, nas duas atividades, seja como empregado ou seja como autônomo, existem os prós e os contras, as vantagens e as desvantagens. Aí cabe a cada um pesar na balança aquilo que é melhor para si, né? O senhor tem um trabalho muito forte também na questão de consultoria e os empregadores, eles estão reagindo como a essa mudança do perfil de trabalho? Eles estão aceitando a questão da autonomia, eles ainda preferem a CLT? Para o empregador, o que é necessário colocar na balança na hora de se contratar um funcionário, seja como um autônomo ou como um CLT? O que é necessário? Na verdade, para o empregador, não há tanta diferença, porque depende muito da atividade que vai ser desenvolvida. Ele mesmo tem consciência daquilo que ele precisa para fazer a contratação de um empregado ou de um autônomo. Então ele sabe que não adianta ele querer contratar um autônomo para fazer uma atividade do dia a dia. Esse autônomo não vai se dispor a isso, mesmo porque, como o autônomo ele tem a liberdade de ação, ele quer ter o quê? Vários clientes e ter liberdade de horário de trabalho, que em determinadas atividades não seja possível ser feita, né? Então o empregador tem noção, conhecimento claro de quando deva contratar um autônomo ou quando deva contratar um empregado. Não tem assim uma preferência específica para isso. Perfeitamente. O Datafolha ainda aponta nessa pesquisa que a preferência por ser autônomo é mais alta entre os que já são autônomos, os profissionais liberais e também entre os empresários. Só que, do outro lado, a taxa de referência por ser CLT é mais alta entre os que já estão registrados na CLT e entre os desempregados que estão procurando emprego. Isso também, essa mudança no perfil, doutor Hernani, ela também representa um pouco da situação do mercado brasileiro, que os empresários, eles às vezes deixam de contratar para contenção de gastos e acabam optando por um serviço autônomo mais pontual. Isso também tem a ver com a transformação e pelo problema que existe, querendo ou não, no mercado de trabalho brasileiro? Eu acredito que não. A contratação do autônomo, ela não necessariamente porque o empregador queira fazer uma economia. E existem casos de uma empresa ou outra que de repente tentam até o que se consideraria até uma fraude. Então, olha, eu vou fazer um contrato com um trabalhador autônomo, mas ele vai seguir ordens, ele vai cumprir horário, vai receber X por mês. Isso, na verdade, seria fraudulento. Mas e no caso dos próprios trabalhadores? Assim, eles falam assim, olha, eu sei que eu poderia ser CLT, mas eu vou ser autônomo, porque pelo menos eu posso ter alguma coisa. Isso também tem a ver na mudança da visão do trabalhador? Tem a ver, mas não é por conta do fato daquele trabalhador querer ser autônomo que ele vá prestar serviços de autônomo prestando serviços de empregado. Normalmente, pelo que eu verifico, aquele que opta por ser autônomo, ele de fato quer ser um autônomo. Ele quer ter vários clientes, ele quer ter a perspectiva de um ganho maior, ele quer ter liberdade de ação, ele não quer estar subordinado juridicamente ao poder de comando e direção do empregador. Entendeu? Isso que leva, e isso ocorre, como eu já havia dito, normalmente nas pessoas com um nível de escolaridade maior. E eu acredito que hoje a maioria dos autônomos preferem continuar como autônomos porque muito provavelmente ao longo dos anos eles já estejam estabilizados na atividade deles. Porque a prestação de serviços autônomos ela não é mil maravilhas. Aquele que começa, ele precisa estar consciente das dificuldades do trabalho autônomo. Ele tem que estar disposto a trabalhar, de repente, sábado, domingo, feriado, 15, 16 horas por dia e, de repente, não ter uma remuneração condizente com a atividade que ele desenvolveu. Dependendo da situação, ele só vai conseguir se estabilizar aí 5, 6 anos depois do início
do negócio dele. Então, aqueles que estão hoje já, ao longo de anos, atuando como autônomo, provavelmente preferem continuar como autônomo porque já passaram por essa fase. Uhum. Então, é essa a questão que eu coloco do autônomo. Né? Perfeito, doutor Hernani. Para nós encerrarmos, muitos brasileiros estão apostando no empreendedorismo, na própria autonomia, para prestar serviços para outros. Mas é importante, inclusive na semana passada, houve um evento lá no Unifeg falando sobre a questão do empreendedorismo durante a semana de administração. E nós conversamos com alguns profissionais que estavam lá falando assim, olha, empreendedorismo e autonomia não podem ser aventuras. As pessoas têm que estar estruturadas para partir para esse tipo de prestação de serviço e para trabalho. O senhor entende que é isso mesmo? Não se pode, olha, eu estou sem trabalho e tal, vou arriscar, vou virar autônomo, vou ser empreendedor. É necessário ter uma base para se tornar um trabalhador autônomo ou um empreendedor nesse caso? Eu entendo que sim. Aquele que pretenda partir para o trabalho autônomo ou criar uma pequena empresa, ele deve primeiro analisar o mercado, ver se naquela localidade aquele tipo de negócio tem realmente necessidade de existir ou não, verificar a concorrência, se há ou não há essa concorrência, ver se ele tem uma condição financeira de montar o próprio negócio e de se sustentar por pelo menos algum tempo, até que esse negócio comece a girar. E é justamente pela falta desse planejamento que se vê que ao mesmo tempo que se iniciam negócios, do outro lado acabam os negócios, né? É justamente pela falta de planejamento. Perfeito. Doutor Hernani Tawil, advogado trabalhista na cidade de Guaxupé. Uma honra receber o senhor aqui. Desde que eu estou na TV Sul, é a primeira vez que eu consigo trazer o senhor aqui para o estúdio. O tempo é um pouco O tempo é complicado, né? Para todos nós. Mas eu que agradeço, eu que me sinto honrado de estar aqui. E sempre que for convidado, virei com o maior prazer. Agradecemos muitíssimo. As portas da TV Sul estão abertas para o senhor sempre. Muito obrigado.